Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo eu separei aqui 10 criadores de conteúdo que eu gosto de acompanhar, de seguir no Instagram. Este vídeo cabe uma parte 2 porque eu considero que eu sigo poucas pessoas no Instagram. Eu sigo 200 e poucas pessoas e, obviamente, ficaram algumas de fora, então cabe uma parte 2. Se eu vou eu já ia falar que se vocês gostassem desse vídeo e comentarem aqui, eu gravaria a parte 2, mas muito possivelmente, mesmo que vocês não comentem, eu vou fazer uma parte 2, então, sendo honesta, né? Então, este vídeo, com certeza, ele cabe uma parte 2, mas, de primeiro momento, eu separei aqui 10 criadores de conteúdo que eu gosto de acompanhar no Instagram. E são criadores de conteúdo de diferentes áreas. Então, vai dar para vocês pegarem aqui algo que vocês realmente gostem, que faça parte do universo cultural que vocês estão ou desejam entrar. A primeira pessoa é a Isabela Mack. A Isabela começou a criar conteúdo há pouco mais de um ano e ela fala sobre moda, arte, e a Isabela ela tem um jeito muito doce de falar e possui uma narrativa que não é uma narrativa normal de todo brasileiro. É uma pessoa que ela teve, graças a Deus, algumas prioridades ao longo da vida, então ela pôde viver experiências que muitos brasileiros não vivenciaram. E isso dá para ela uma narrativa que ela consegue passar para as pessoas vivências diferentes. Então, o conteúdo dela, em maior parte, gira em torno de moda, elegância e arte, obras de arte, e em menor grau, bem em menor grau, catolicismo. A Isabela é muito inteligente, ela gosta também, acho que é uma pessoa que, considero que é uma pessoa que cria conteúdo, e não é um conteúdo raso, sabe? Mas da mesma forma é leve, então ela consegue trabalhar o conteúdo em profundidade, traz coisas que conhecimentos que agregam realmente à vida de quem a acompanha, como obras de arte, quando ela pega um vídeo e vai explicar sobre determinada obra de arte, e aí ela consegue linkar isso com o universo da moda, quando ela faz os quadros no Instagram, vestindo, inspirado em uma obra de arte. Então, eu gosto bastante do conteúdo da Isabela. E os conteúdos dela sobre elegância também, a forma de se comportar à mesa, na hora da refeição, eu acho, ou de uma conversa, enfim, à mesa. Então, eu gosto muito do conteúdo da Isabela. A segunda pessoa é a Sara Duelli. A Sara, ela faz um conteúdo muito voltado para a área de relacionamento e ensina as mulheres a realmente se comportarem de forma feminina. A Sara ela usa até alguns termos como jogar o lenço e de se comportar mesmo de uma maneira feminina, só que ela consegue trabalhar isso de forma muito aprofundada, sem esses clichês de relacionamento que a gente vê em outros perfis, em outros criadores de conteúdo do mesmo nicho. Eu gosto bastante também da Sara, ela é muito nova, se não me engano, a Sara está com 20, 21 anos, então ela é muito nova, mas ela tem uma profundidade de conhecimento, uma maturidade muito grande. Às vezes a gente não espera isso de uma menina, uma mulher da idade dela. E as bases de conhecimento dela em relação a essa área e às outras áreas que ela aborda dentro do conteúdo dela são bases tradicionais. Então, tudo que ela ensina, ela não tira da cabeça dela ou de algum outro perfil que ela viu ali na rede social. Ela tira realmente de fontes atemporais, de fontes tradicionais. Então, o que ela ensina é o tradicional. Você não vai vê-la ensinando algo porque está no hype, porque outros criadores de conteúdo de relacionamento estão falando sobre aquilo, mas se aquilo não é algo tradicional, não é algo que exala a temporalidade, você não precisa esperar dela, dela comentar só porque todas as outras pessoas, ou a maioria das pessoas, está falando daquela forma para poder ganhar visualização. Então, ela não, ela tem uma abordagem muito tradicional. Ela pega autores e referências atemporais para poder passar o conhecimento adiante. A terceira pessoa é a Duda Vieira. A Duda, ela criou a comunidade CEO Digital e essa é uma das maiores ou a maior comunidade feminina de mulheres que utilizam o digital para expandirem dentro da sua área de atuação. Ela começou a produzir conteúdo com foco em advogados. Se eu não me engano, até o primeiro produto que ela vendeu tinha esse viés para estudantes de advocacia ou até advogados, não lembro, vou pesquisar e aí eu coloco aqui. Mas acredito que era uma planilha de estudos, se eu não me engano, para a OAB, alguma coisa assim. Então era um produto voltado para advogados. Mas aí ela migrou e foi para a área de marketing de conteúdo. Ela ensina outras mulheres a
produzirem conteúdo da forma certa, para que elas comecem realmente a utilizar as redes sociais de forma correta para produzir conteúdo e escalarem mais os seus negócios. A quarta pessoa é o André D'Amato. Eu comecei a seguir o André, tanto o André quanto a Duda, eu sigo há bastante tempo. A Sara Duelli e a Isabela têm menos tempo. A Isabela deve ter quase um ano, a Sara eu acredito que tenha mais de um ano que eu sigo. Enfim, mas eu sigo a Duda e o André há bastante tempo. Eu lembro do André da época dos carrosséis. Eu até cheguei a comprar um curso dele, ele ensinava a fazer designs de carrosséis. E hoje o André está tendo uma abordagem mais voltada para vídeos. E a narrativa dele, a forma de comunicação dele é muito boa. Então eu gosto bastante dos vídeos do André, gostava também dos carrosséis. É uma pessoa que eu gosto de acompanhar também, de ver os conteúdos que ele posta, que são conteúdos realmente ricos em relação à forma de comunicar, ao conteúdo, ao conteúdo mesmo em si. Ele traz dados de fora, mas ele consegue criar uma narrativa muito forte em torno daquele conteúdo, não é nada. Ele consegue pegar um tema, uma pessoa, e transformar aquilo em uma narrativa onde ele consegue ensinar de uma forma muito leve. Eu gosto bastante também de acompanhar o André. A quinta pessoa é a Gabriela Viriato. A Gabriela, ela é copywriter também. E a Gabi, ela já trabalhou com grandes players do marketing digital na parte de lançamentos. Hoje ela trabalha com consultorias, ajudando outros empreendedores a produzirem conteúdo de forma intencional. Eu gosto bastante também de acompanhar a Gabi. É uma pessoa, todas essas pessoas que eu estou citando aqui, são pessoas que realmente respeitam quem eles são e produzem conteúdo com muita autenticidade. E a Gabi é uma delas. Então, todas as pessoas que eu estou citando aqui produzem conteúdo com muita autenticidade. São pessoas que conseguiram passar o que eles que conseguiram transmitir para a audiência o conteúdo deles sem precisar mudar quem eles são. Então, eu acho isso muito legal, gosto muito disso, porque hoje as pessoas, elas meio que ficam tentando, algumas pessoas ficam tentando mudar quem elas são para ganhar mais visibilidade, para viralizar, para chamar mais atenção, e só que isso não tem peso no longo prazo, elas não conseguem manter aquilo por muito tempo. E essas pessoas não, essas pessoas conseguiram ter uma visibilidade no Instagram respeitando quem elas são. Então a Gabi, ela é copywriter, assim como eu, só que eu ainda não cheguei a trabalhar com grandes players do marketing digital. A Gabi, ela já trabalhou e ela hoje ela presta consultorias, ajudando outros empreendedores a produzirem conteúdos intencionais. Então, o conteúdo da Gabi é muito leve, ela é uma pessoa muito doce. Pelo visto, ela tem o temperamento melancólico, assim como eu. Eu gosto, eu me identifico muito com ela e acredito e me inspiro também a continuar produzindo conteúdo respeitando quem eu realmente sou, uma pessoa que está na mesma área que eu. A sexta pessoa é a Priscila Zilo. A Priscila é coprodutora, ela trabalha nos bastidores dos grandes lançamentos do marketing digital, já auxiliou grandes players, assim como ela, no caso que a Priscila também é hoje a maior coprodutora do Brasil, acredito. Se você não considerar ela maior, para mim ela é maior. Mas se você não considerar ela maior, com certeza ela está na sua lista também entre as maiores coprodutoras do Brasil. A Priscila, ela já esteve e está atrás dos bastidores de grandes lançamentos do marketing digital. Eu conheci primeiro os conteúdos do Pedro Sobral, que é marido da Priscila. E eu ficava entrando no perfil da Priscila e não chegava a seguir ela. E eu comecei a seguir a Priscila não foi por causa de um conteúdo ligado a lançamentos, coprodução. Hoje a Priscila também tem uma comunicação muito voltada para lideranças, porque ela é CEO do grupo Permaneu. Então ela ensina também essa parte de liderança, de gestão. E só que eu comecei a seguir a Priscila realmente não foi por causa de nada técnico. Eu lembro que um dia eu entrei nos stories da Priscila e lá ela estava falando sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria. Não lembro o que em si, mas foi a partir deste story que eu comecei a acompanhar mesmo a Priscila. Eu já entrava às vezes no Instagram dela, mas não seguia. E foi a partir desses stories que eu comecei a seguir ela. A sétima e a oitava pessoa possui muita ligação entre os dois. A sétima pessoa é o Bruno Perini e a oitava pessoa é a Malu Perini. Eles são casados, no caso, o Bruno. Eu comecei a seguir primeiro muito por causa do meu irmão. Meu irmão me mandava os conteúdos do Bruno. Nossa, esse cara é muito inteligente. E Rodrigo já estava entrando nessa parte de investimentos para saber mais sobre o assunto. O Bruno realmente ele é muito inteligente. Ele tem uma capacidade para absorver conhecimento e transmitir conhecimento uma capacidade muito grande, pelo que eu observo nos podcasts. No podcast, ele tem um podcast, o Sócios, e no caso, quem está no comando é ele e a Malu, e a esse ponto, o Bruno, ele tem uma amplidão de conhecimentos muito grande.
e eu gosto disso dele, sempre solta, ficou muito conhecido pelas frases do Sêneca. E aí eu comecei a seguir o Bruno, e depois de um tempo acompanhando o Bruno, ele repostava a Malu. O Bruno, às vezes, ele marcava a Malu nos stories ou repostava algum conteúdo da Malu. E a partir do conteúdo do Bruno, eu comecei a seguir a Malu. Gosto bastante de seguir ela também. Ela é muito leve nos stories. Ela entra mais nessa parte de nutrição. Ela não é nutricionista, mas ela ensina pessoas a terem uma rotina do materializa, no caso, de conseguirem construir uma rotina mais saudável. Então, a partir da rotina dela, ela ensina outras pessoas a também construírem uma rotina mais saudável. E a Malu, ela é muito leve nos stories, gosto bastante da interação dela com a audiência. Ela e o Bruno têm um quadro todo fim de mês, que é o Bolo Tinder, que junta os seguidores da Malu com os seguidores do Bruno. São duas pessoas que eu gosto bastante de acompanhar. No caso da Priscila e da Malu, eu comecei primeiro a acompanhar os maridos, o Bruno e o Pedro Sobral. Aí, a partir disso, eu conheci as esposas e achei elas muito mais legais e comecei a seguir a Priscila e a Malu. A nona pessoa é a Mariana Brito. A Mariana já trabalhou nessa parte de política, mas eu não cheguei no perfil dela nesse momento. Quando eu cheguei no perfil da Mariana, ela já falava mais sobre catolicismo, então os conhecimentos, né, que ela tem, especialmente da parte de catolicismo. Gosto bastante de acompanhar a Mariana. Também é uma pessoa muito que respeita muito bem quem ela se impõe muito bem dentro das redes sociais, uma legítima colérica. E eu gosto da Mariana porque ela não segue aquele catolicismo muito, não é enquadrado, mas ela segue o catolicismo, mas de uma forma muito leve, o que a gente, infelizmente, não vê em todas as pessoas que produzem conteúdo e que acabam falando sobre o catolicismo, e ela mostra que é possível viver o catolicismo, mas viver de uma maneira muito leve, sem escrúpulos. Eu gosto bastante disso na Mariana. A décima pessoa que também produz conteúdo de catolicismo, de teologia, filosofia, pega muito essa parte de desenvolvimento pessoal, é o Pedro Augusto. Eu cheguei a assinar por um ano o DPA, que é o Direção Pedro Augusto, se eu não me engano, é esse mesmo o significado de DPA. E lá eu assisti poucas aulas, vou ser honesta, porque eu devia ter entrado mais na plataforma, paguei durante um ano a assinatura, mas eu não acompanhava sempre. Mas as poucas aulas que eu vi, eu gostei bastante. Teve uma aula que me marcou muito, e o Pedro, ele falou sobre a questão do desânimo. E eu não vou jogar a culpa no meu temperamento, mas a pessoa, o melancólico, ele precisa ter um cuidado muito grande com isso. O temperamento é melancólico, então, quem é de temperamento melancólico precisa ter um cuidado muito grande com essa parte do desânimo, de não deixar isso tomar muita conta da vida da gente. Então, essa aula do Pedro me marcou muito, porque ele colocou o desânimo lá como um dos piores vícios, e eu concordei muito com ele. Ele falou que os outros vícios a gente sabe que é um vício, a gente sabe que a preguiça é um vício, a gente sabe que a inveja é um vício, a gente sabe que a gula é um vício, mas a questão do desânimo, a gente acha justificativa para o desânimo. Então, se você está desanimado, você sempre tem uma justificativa para o seu desânimo. E é por isso que é um dos piores vícios, porque você não procura formas de acabar com esse vício, você alimenta o desânimo. A partir do momento que você sempre arruma uma justificativa, e você se coloca no direito de estar desanimado, e às vezes a gente até tem mesmo o direito de estar desanimado, mas acaba levando aquilo para um caminho muito longo, ao invés de acabar com o desânimo, ficar desanimado, se dá o direito de ficar desanimado, mas acabar com isso muito rápido, não ficar, manter aquele desânimo por muito tempo. E eu concordei muito com ele, porque às vezes a gente, por achar justificativa por desânimo, a gente nem enxerga ele como um grande vício. E realmente é um dos piores vícios, porque ele meio que se encobre ali e não e faz a gente pensar que nem é um vício, que a gente está no direito de estar desanimado mesmo. E realmente e isso faz dele, pelo menos essa minha concepção, e dentro do que ele explicou, eu realmente concordei com ele que o desânimo é um dos piores vícios porque ele se encobre. A gente consegue encobrir o nosso desânimo. Gosto bastante também, então, de acompanhar o Pedro Augusto. Também é católico, mas ensina também a viver um catolicismo de forma muito racional, de forma muito leve, sem escrúpulos. Se você acompanha alguma dessas pessoas, deixe aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu, muito possivelmente, daqui a um tempo, eu trago uma parte 2 com outras pessoas, tanto da área do marketing digital quanto de outras áreas, que eu gosto de acompanhar no Instagram.
Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Uma curtida vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é legal e vai passar para mais pessoas. E se inscrevendo no canal, você vai ajudar o canal a crescer e isso também vai me ajudar muito. Um beijo e até o próximo vídeo.